Amém. Nós estamos vindo aí há 2 semanas numa sequência de palavras sobre comunhão com Deus, né? E hoje eu quero, de certa maneira, encerrar esse assunto, se bem que é um assunto que não dá para encerrar, porque talvez seja o assunto mais importante da nossa vida com Deus, né? A comunhão que nós temos com Ele, o relacionamento que nós temos com Ele. Mas eu queria trazer ainda alguns aspectos sobre comunhão, sobre relacionamento com Deus. A gente tem falado que comunhão está no coração de Deus por toda a Bíblia, desde o Jardim do Éden até Apocalipse. Você vai ver que há um Deus buscando comunhão com o homem de maneira incessante, de maneira intensa, de maneira profunda, de maneira radical. Deus é radical quando Ele quer relacionar-se conosco. É tão radical a ponto de vir em forma humana, se entregar na cruz e morrer no nosso lugar. Isso é radical, isso é ser radical. Não tem nada mais radical, não é, do que alguém dar a vida por pessoas que ainda eram seus inimigos. Isso é radical, não tem nada mais radical do que isso. Não tem nenhuma história mais radical do que essa. Você pode procurar em toda a história da humanidade, todas as pessoas mais heróicas que já existiram e tal, você não vai ver nada tão radical como a história de Jesus e a história de um Deus comprometido, apaixonado pela humanidade. Porque Ele criou o homem, a raça humana, para ter relacionamento com Ele, para ter comunhão com Ele. Essa é a base, meu irmão, de toda a história. Essa é a essência de toda a história. Nós não temos que entender que nós não devemos nos aproximar de Deus. E às vezes até fazemos isso, né? Quando a gente começa a andar com Ele, não temos ainda muito conhecimento de quem Ele é. Mas Deus não é um supridor de necessidades. Eu tenho falado sobre isso, né? Ele não existe para suprir carências, suprir necessidades materiais, necessidades emocionais que nós tenhamos. Embora quando a gente ande com Deus, a gente receba tudo isso. A gente recebe cura emocional, a gente recebe abundância material, né? Temos visto quantos testemunhos aqui de pessoas que têm sido abençoadas com casas novas, têm mudado, não é? A Raquel mesmo acho que mudou essa semana, né? A Marcinha também mudou esses dias, o Daniel e a Rafaela estão para mudar, né? Vários, né, têm sido abençoados. Outros têm sido abençoados com questões financeiras, né? Demandas que estavam retidas, situações que estavam difíceis de serem resolvidas. No meio da crise, Deus tem destravado, tem abençoado, tem suprido. Então, Deus é um Deus que abençoa, é um Deus que dá. Mas se o nosso relacionamento com Ele se resumir a isso, é muito pobre. Nós vamos ficar extremamente limitados, porque Deus quer algo muito superior a isso, muito mais profundo do que pedir e receber. Eu preciso, me dá, eu quero, eu necessito. E temos falado que até mesmo, né, você viver debaixo, por exemplo, obedecendo princípios de Deus, estando em obediência, pode ser um problema. Entenda bem o que eu estou dizendo. Você deve viver em obediência, você deve obedecer a Deus, você deve amar a palavra de Deus. Mas se isso for aquilo que te proporciona controle sobre a vida, você acha que isso garante que você apertando os botões certos, as coisas vão funcionar na sua vida? Tire o seu cavalo da chuva. Porque eu tenho falado o que durante esse tempo? Deus é uma pessoa. O Pai é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, Jesus, o Filho, é uma pessoa, são pessoas. Um só Deus que se revelou em 3 pessoas. E eles são vivos, eles estão vivos. E quando você se relaciona com eles, né? Na verdade, quando você se relaciona com o Espírito Santo, você está se relacionando com o Pai e com o Filho. Quando você se relaciona com Jesus, com o Pai,
eles são um só Deus, embora sejam três pessoas diferentes. Mas quando nós nos relacionamos com eles, quando nós... só fazer uma pausa, deixa eu orar um pouquinho, vamos orar. Senhor, eu peço em nome de Jesus, toda dispersão, Senhor, na nossa mente agora. Em nome de Jesus, todo pensamento de dispersão seja levado cativo. Em nome de Jesus, Senhor, dá graça para a Tua palavra fluir, para que haja entendimento do nosso coração, entendimento dos nossos ouvidos. Em nome de Jesus eu peço a ajuda do Teu Espírito agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Às vezes eu sinto assim, né, uma nuvem tentando dispersar aquilo que eu quero falar, sabe? Então, para Deus nos dar o foco, né? Às vezes é um assunto que não é muito fácil de passar, né? Porque não é tão simples. Mas quando nós nos relacionamos com Deus, nós estamos nos relacionando com um ser vivo. Ele é uma pessoa. E relacionamentos são dinâmicos. Relacionamentos não são estáticos. Ninguém se relaciona com uma porta. Ninguém se relaciona com um carro, né? Quer dizer, alguns até se relacionam com o carro. Gostam tanto do carro que cuidam melhor do carro do que da esposa, né? Mas vocês não se relacionam com objetos no sentido de ter comunhão com objetos. Mas nós nos relacionamos com seres vivos. Com animais você tem um nível de relacionamento. Com um gato, com um cachorro, não é? Você vai até onde dá para ir, né? Em termos de amizade com o animal, né? De fidelidade, lealdade, né? Aquela coisa de brincar com ele. Mas eles te acompanham até um certo ponto. Eles não conseguem muito além dali. E você na sua vida com seres humanos, você também tem níveis de relacionamento. Pessoas que você tem um relacionamento mais superficial, tudo bem, tudo bom, olá, como vai e tal. Pessoas que você tem já um relacionamento um pouco maior, às vezes trabalha juntos, compartilham situações do trabalho. E pessoas que você tem uma amizade maior, que já é teu amigo, você pode falar de assuntos mais sensíveis, mais profundos, até chegar no relacionamento daquelas pessoas que você realmente tem intimidade, que normalmente não são tantas. E a maior intimidade que é marido e mulher, esposa e esposo. Então são níveis de relacionamento. E com Deus é a mesma coisa, nós vamos conhecendo a Deus e vamos aprofundando esses níveis de relacionamento. Vamos aumentando a intimidade com Deus. Sabe, irmãos, por que eu tenho falado várias vezes sobre isso e tenho sido despertado? Porque nesses tempos que nós estamos vivendo, só vai ficar de pé quem tiver um relacionamento verdadeiro, profundo com o Senhor. A religião, o ritual religioso não vai segurar a onda. Ninguém vai suportar a pressão que virá, a tribulação que virá, se não tiver um relacionamento vivo com Deus. E esse relacionamento tem que desfrutar do amor de Deus, conhecer o amor de Deus, porque a palavra diz que o amor lança fora todo o medo. Então a gente entrega para Deus o controle da nossa vida, porque nós amamos e Ele nos ama. Eu estava vendo uma figura que ilustra bem isso, entregar o controle da vida, não é? Tem que ter coragem para entregar o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Tem que ter coragem. E eu estava vendo uma figura de trapezistas, né? Quem já viu uma apresentação de trapézio, num circo, coisa assim? Quem já viu? Levanta a mão. É bem legal, né? É emocionante. Dá medo, né? Chega a dar medo. Agora, eu já vi apresentação até que não tinha nem aquela rede embaixo. Agora, imagina você, a gente normalmente observa aquele camarada que é o saltador, né? Aquele que vem e pá, se joga. Agora, você imagina o nível de confiança que esse cara que salta precisa ter naquele cara que segura. Em inglês é chamado de catcher, o que pega, né? O que segura. Imagina, você se lançar no ar
dando aquelas piruetas. Você tem que ter certeza de que do outro lado tem alguém que vai te segurar. E o relacionamento com Deus, que chega nesse nível de confiança, de intimidade, é mais ou menos ilustrado por esse relacionamento entre o camarada que salta e o camarada que segura. Deus é o trapezista que te segura, para que você possa andar pela vida de maneira livre. Você só pode ter liberdade, e a palavra fala que em Cristo nós somos livres, quando você de fato pode confiar em quem está sustentando a sua vida. Como é que você vai ter liberdade se você não sabe se tem alguém que vai te segurar do outro lado? Eu não saltaria se eu não soubesse, se não tivesse plena confiança que tem alguém do outro lado para me segurar. Então essa figura do trapézio é uma figura legal para a gente lembrar do nível de intimidade, de confiança que Deus quer nos levar. É esse tipo de relacionamento que a gente está falando. Um relacionamento que te leva a lançar fora o medo. E a se lançar, de certa maneira, no desconhecido. Por que assusta você se relacionar com um ser vivo, como Deus? Porque relacionamento muitas vezes é imprevisível. Deus pode te pedir algo que você não imaginava que Ele fosse te pedir. Deus pode te falar para fazer alguma coisa que você não sabia que ia fazer, não queria fazer, ou pede para te entregar, para você entregar alguma coisa na sua vida que está te atrapalhando e você não quer. Relacionamento tem situações de imprevisibilidade. E nós, como seres humanos, gostamos de tudo debaixo de controle. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? A pessoa vem para a igreja uma vez. No segundo domingo, a tendência dela é sentar no mesmo lugar ou na região onde ela sentou na primeira vez. Pode reparar em você mesmo. Hoje, agora, com essas cadeiras interditadas, mudou bastante. Mas, normalmente, quando eu quero ver se fulano veio, eu já sei para que lado olhar do salão. Se você quiser me enganar, é só você sentar de outro lado. Você vai me dificultar para ver se você veio ou não. Porque mais ou menos eu sei aonde cada um senta. Nós gostamos de estabilidade. Por isso que é mais seguro seguir rituais. É mais seguro fazer 3 passos para conseguir aquilo, tais coisas para fazer aquilo, fazer tal coisa para acontecer aquilo. Traz segurança, traz uma sensação falsa de segurança. Mas se lançar num relacionamento vivo, dinâmico com Deus, é totalmente diferente. Jesus, se você olhar as curas e os milagres que Ele fez, nenhum deles se repetiu. Assim, Ele fazia totalmente diferente um do outro. É impressionante. E por que vocês acham que Ele fez assim? Para deixar claro para nós que a cura não acontece mediante cumprimento de rituais. Ele curou vários cegos, cada cego de um jeito. Um ele só falou, o outro ele cuspiu, fez barro e colocou a lama no olho do cego, o outro ele cuspiu diretamente no olho do cego. Vários leprosos, cada um de um jeito. Um ele mandou se lavar no poço, o outro, mas nem se chegou a se lavar, né, se eu não me engano, não me lembro. Mas cada situação tinha a sua dinâmica própria, tinha a sua história, tinha a sua trajetória, eram situações dinâmicas. Ele agia e reagia conforme o Pai falava para ele naquela situação.
Ele não vinha com a regrinha, opa, leproso, caderninho, página 12, como curar leproso, faça assim, faça assado, tal. Cego, página 15, como curar cego, página 22, como curar deficiente físico, como expulsar demônio, legião, página tal, se for um só, página não sei quanto, se for 7, página... Você está entendendo, meu irmão? Não funciona dessa maneira. Vida com Deus é dinâmica. Ela tem vida. Estava falando sobre a comunhão, não é? Que muitas vezes nos leva ao silêncio. Não é? Há momentos diante de Deus que você não tem palavras para orar. Não sei se você já passou por isso. Várias vezes, às vezes eu chego diante de Deus e eu fico em silêncio. Eu paro e começo a contemplar Deus. Contemplar a beleza dEle. Contemplar a formosura dEle. A majestade dEle. Contemplar quem Ele é. A bondade dEle. Esse silêncio, muitas vezes, enche a gente do amor de Deus. Você fica apaixonado por Ele, por quem Ele é. Isso precisa alimentar a nossa alma. Essa paixão por Deus. Sabe, a gente estava ouvindo um cântico aqui, nada contra o cântico, por favor, nem sei quem são os autores, mas quando fala, me perdoa, né? Mas quando fala assim, nada é melhor que Jesus, né? Como é que é essa letra? Alguém pode lembrar como é que fala? Nada é melhor que Jesus, uma coisa assim? É isso que fala? Não há nada é melhor que Jesus. Eu não gosto muito desse tipo de expressão, porque parece que Jesus não é uma pessoa, parece que Jesus é um produto, sabe? Com todo respeito ao autor, por favor, né? O cântico é muito bonito, mas eu não gosto quando fala nada é melhor que Jesus. É como se a gente estivesse falando, nada é melhor que Coca-Cola, com gelo e limão, uma delícia. Nada é melhor que Jesus. Meu irmão, é estranho isso, porque eu não chego assim e falo, nada é melhor que minha esposa. Não sou estranho? Nada é melhor que a minha esposa? Parece que eu estou comparando ela com produtos. Então, talvez ele não foi muito feliz na poética aí, né? na forma de amarrar os... Mas eu já vi outros cânticos que falam mais ou menos desse jeito, levando a pessoa a olhar para Jesus como um produto, muitas vezes. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque Jesus é uma pessoa. Nós vivemos numa sociedade consumista, e muitas vezes a igreja se tornou uma igreja extremamente materialista e que levou as pessoas a serem materialistas. Os cristãos deveriam ser as pessoas mais desapegadas da face da terra. E muitas vezes são as pessoas mais apegadas. E muitos líderes preocupados o tempo todo com dinheiro, com arrecadação, com campanhas para arrecadar dinheiro. Entenda bem, dízimos, ofertas, está permeado em toda a palavra de Deus, que é bíblico, né? Nós abençoarmos a casa de Deus, sermos generosos em dar, em repartir, isso tudo é bíblico. Mas no sentido de, como nós vivemos numa sociedade consumista, a gente olha para Deus quase como um gênio da lâmpada, né? O supridor. Você pediu, você tem seus desejos, chega lá, pois não, meu filho, você tem 3 desejos. Sabe assim? Essa mentalidade consumista, e que compara às vezes Jesus com um produto. Nada é melhor que Jesus. Jesus não é um produto. Jesus não é um nome na prateleira. Jesus não é uma fórmula mágica, um nome mágico
que você usa, Shazam, abracadabra. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Estou exagerando, é lógico, né? Estou falando para crente, não estou falando para não crente. Mas a gente precisa estar desperto para não ter essa atitude de ter relacionamento com Deus em troca de coisas. Eu anotei algumas coisas aqui que nós não somos apenas isso. Nós não somos apenas pecadores que foram perdoados. Nós éramos pecadores, nos arrependemos dos nossos pecados, temos sido perdoados por Deus, não é? Mas nós somos mais do que isso em Deus. Também não somos gerentes que ficam administrando a vida com Deus, usando os princípios da palavra de Deus ao nosso favor. Sabe aquela versão coach do Evangelho? Que fica o tempo todo com palavras motivacionais? Como isso me irrita. Esse tipo de evangelho de treinamento intensivo para coach. Sabe? Aqueles versículos-chave que você pega para tudo dar certo, para tudo ir bem. E você nunca vi coach pegando aqueles versículos difíceis da palavra de Deus para motivar alguém. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas contudo não faça a minha vontade, mas a tua. Sabe, esses versículos também estão na Bíblia. Da mesma forma que aqueles versículos, tudo posso naquele que me fortalece. Ô glória, isso é verdade. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso também é verdade. Mas tem outros versículos que também fazem parte da palavra. Então, o Evangelho é muito mais do que você gerenciar versículos, gerenciar princípios de Deus ao teu favor. Vai muito além disso. O Evangelho é muito mais do que atender os nossos desejos de consumo, as nossas necessidades financeiras, necessidades de moradia, de comida, de passeio, de fartura, de abundância. Nós temos muitos versículos de abundância na Bíblia. Muitos. Os nossos celeiros serão fartos, nós teremos para repartir, nós transbordaremos à direita, à esquerda. Meu irmão, isso tudo é bíblico. Isso tudo é de Deus. Mas nós somos muito mais do que pessoas que estão aqui para apertar botão. Dá, Senhor, aperta o botão, cai a latinha. Põe a moeda, cai a latinha. Põe o dízimo, cai a latinha. Põe a oferta, cai a latinha. Cai o pacotinho de batata frita. Aquelas máquinas. Sabe, Deus não é uma máquina que você põe o dinheiro, aperta o botão, sai o negócio. Eu falei outro dia, quando enrosca a latinha, o cara surta na máquina, chuta a máquina e bate na máquina. Aquela, por causa de uma moeda, às vezes de sei lá quanto que custa uma latinha hoje. Mas eu já vi gente brigar com a máquina, e tem gente brigando com Deus, porque apertou todos os botões e o dinheiro não veio. Não saiu o negócio na hora que ele queria. Mas Deus, eu fiz tudo, eu botei a ficha, eu botei a moeda, eu botei a oferta, eu botei o dízimo. E por que a latinha não saiu? Por que meu refrigerante não veio? Aí começa a bater na lata, na máquina. Começa a chutar em Deus, começa a brigar com Deus. Você já viu gente assim? Cara surtando com a máquina? Eu já vi uma vez. O cara que estava brigando com a máquina. Parecia um louco. Por causa de uma ficha que ficou presa. E tem gente fazendo isso com Deus. Porque não veio na hora que ele queria. Ou na hora que ele precisava. Ou que ele achava que precisava. Então, nós somos mais do que pecadores, mais do que gerentes que administram os princípios da palavra de Deus ao nosso favor, mais do que consumidores, e somos até mais do que servos. Alguém que pega a missão
e tenta se realizar na missão. Aí parece que está num plano mais espiritual, né? Mas ele está realizando a missão, ele é missionário, ele está fazendo a obra. Meu irmão, o que é fazer a obra? Primeiro que esse termo missionário, ele não está no Evangelho como missionário. Fulano é missionário. Não tem esse termo. O que existe lá são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E diáconos, numa outra função. São as funções que estão na palavra de Deus. E o presbítero. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre são presbíteros. Todas as funções estão reunidas no ministério do presbítero. O presbítero pode ser apóstolo, o presbítero pode ser profeta, o presbítero pode ser evangelista, o presbítero pode ser pastor, o presbítero pode ser mestre. E aí você tem a outra função que é o diácono, que também cuida de coisas espirituais e também de coisas naturais. Em muitas igrejas o diácono é o que abre a porta, fecha a porta, apaga a luz, acende a luz. Meu irmão, é muito mais do que isso. Você vê diáconos aqui, Filipe, Estevão, fazendo feitos tremendos. São pessoas cheias do Espírito Santo. Fala apenas de funções no corpo de Cristo, de hierarquia. Até o serviço ao Senhor pode distorcer a nossa comunhão com Ele, porque nos dá uma falsa sensação de segurança também. Eu estou fazendo a obra, eu vou ser abençoado. Como Deus vai me desamparar se eu estou fazendo a obra do reino dEle? Todos nós somos chamados a fazer a obra do reino de Deus. Todos nós, vivendo a nossa vida cotidiana. Trabalhando onde você trabalha, morando onde você mora, falando com quem você fala. O serviço ao Senhor tem que ser algo normal na sua vida diária. Às vezes Deus vai te chamar para algo mais específico, por um tempo da sua vida, vai te enviar para um outro lugar, pode te separar para um ministério mais específico. Tudo isso acontece, mas isso não faz ninguém superior a outro. Não faz ninguém que tem um chamado mais específico superior àquele que não tem, ou mais espiritual do que o que não tem. Tem que cortar isso da nossa mente, porque é errado pensar assim. Paulo fala para eles darem o seu testemunho na sua vida normal, viverem uma vida normal, uma vida digna no dia a dia. Viver o evangelho com alegria no meio do povo, cair na graça de todo o povo. Cair na graça de todo o povo não é virar chacota do povo. Às vezes a igreja vira chacota do povo, porque é tola, é imatura em muitas coisas. Fala o que não deve, fala na hora errada, aí vira chacota na boca do povo. Mas cair na graça do povo não é isso. Cair na graça do povo é ser simpático, é ter empatia, é se identificar com as pessoas que ainda não conhecem Jesus de verdade. É levá-las a Jesus, é ensiná-las a ter comunhão com Deus, é baseado no relacionamento que você já desfruta com Deus, ensinar essa outra pessoa a ter um relacionamento parecido com o que você tem com Deus. Agora, se você não tem relacionamento vivo com Deus, como é que você vai ensinar outro a ter? Se a tua fé está baseada só em rituais, só em versículos-chave decorados, isso não dá para você ensinar para o outro. Você vai ensinar um ritual morto. Você tem que transmitir vida.
Você tem que transmitir aquilo que você vive, aquilo que você tem experimentado, um Deus que você conhece de verdade, um Deus que já falou com você, mostrar as marcas de Deus na sua vida, aqueles momentos em que Deus falou com você, em que mudou teu destino, mudou tua rota, mudou tua direção. Quantos momentos eu posso olhar para trás e lembrar momentos chave na minha vida em que Deus me deu direção clara, que mudou o meu rumo, mudou o meu destino. Muitas vezes. Já viu aquela pessoa que vive do testemunho da conversão? Toda vez que você conversa com ela, ela conta o mesmo testemunho. Os testemunheiros profissionais, né? Vão de igreja em igreja contando o testemunho da conversão. Parece que não aconteceu mais nada na vida dela, a não ser, e pior assim, quanto pior o passado, melhor, né? Aí o camarada vai dar o testemunho, ele conta 55 minutos de treva. E os últimos 5 minutos ele fala da conversão. Valoriza aquele pacote pesado. Sabe, meu irmão, se Deus não falou nada com você desde o dia que você se converteu, alguma coisa está errada na sua comunicação, na sua comunhão com Ele. E falar, meu irmão, é aquele falar lá dentro, que você sabe que Ele falou com você. Você sabe quando Deus fala. Você sabe quando Ele te toca. Você sabe quando Ele te dá uma direção. Você sabe quando Ele sopra uma palavra no teu coração. Você sabe. É inconfundível. E também é difícil de explicar. Mas quem sabe o que é isso, sabe o que eu estou falando. Então, se nós somos mais do que apenas pecadores, gerentes, consumidores ou até servos, o que nós somos? Deus tem uma identidade clara a nosso respeito. Ele tem uma identidade muito clara de quem nós somos. Às vezes a gente não sabe direito quem a gente é em Deus. À medida que você conhece a Deus, você também vai se conhecendo mais. Hoje eu me conheço bem melhor do que quando eu me converti. É tão bom isso, como é gostoso, porque você vai ficando com menos medo, com menos preocupação com as aparências, o que vão pensar de você. Você vai ficando mais livre. À medida que você conhece mais a Deus, você também se conhece. Você vai entendendo qual é a tua identidade nele. Como Ele te ama, como você tem uma palavra de afirmação, falei domingo passado sobre isso, né? Nós temos uma palavra de afirmação sobre nós, dada por Deus, e isso define quem nós somos, e isso nos torna livres, isso cura os nossos traumas, isso nos liberta de todo o trauma do passado, de toda a rejeição que a gente possa ter sofrido, né? Quando a gente é criança, a gente é uma página em branco, e ao longo da vida, nós vamos sendo, na primeira infância, às vezes, vamos sendo machucados, ou abençoados. Às vezes somos abençoados pelos pais, mas somos machucados por um professor, uma professora que não nos entendeu, às vezes um colega de classe nos feriu sem saber. A escola é um lugar terrível para se machucar alguém. Quanta gente cresce com traumas produzidos na escola? Terrível. Quem aqui nunca sofreu um bullyingzinho na escola? Ou porque era grande demais, ou porque era baixo demais, ou porque era gordo demais, ou porque era magro demais, ou porque tinha o nariz muito grande, ou porque era isso, ou porque era aquilo, ou porque o pé era assim, ou porque o pé era assado. E às vezes nem era tudo isso, mas porque alguém falou, o nariz dele é grande, pronto, você se olhava no espelho, aquele nariz parecia um monstro. Não é assim? Olha lá, fulano é gordo. Às vezes o cara era mais gordinho só, feliz, né? Gordinho feliz, mas vira um trauma, porque o cara, né? Em vez de comer uma coxinha, comia 2 no recreio, deixa ele, mas fica aquela coisa em cima, massacrando, e uma criança de 5, de 6, de 7 anos, não tem muita defesa contra isso.
Mas, meu irmão, quando a gente vai crescendo, se a gente não conhece a Deus, esses traumas muitas vezes ficam na nossa alma o resto da vida. Às vezes em intensidade menor, porque você vai se tornando uma pessoa adulta, madura, mas está ali. Mas quando você conhece a Deus, e você vai descobrindo que você tem uma palavra de afirmação dele ao teu respeito, específica sobre a tua vida, tudo que te falaram, que tentou te ferir, é uma mentira. Era mentira. O diabo tentou te machucar, o diabo tentou te enganar, o diabo tentou te traumatizar, para que você não atingisse o potencial de Deus. Nós vivemos num mundo, meus irmãos, cheio de sombras. Nós não enxergamos totalmente. Luz e trevas caminham juntos. A gente não tem, Paulo fala que a gente conhece em parte, mas vai chegar um momento que nós vamos conhecer assim como nós somos conhecidos. A gente não consegue ver tudo com clareza o tempo todo. Tem momentos que você tem aquela revelação, aquela luz se acende, não tem? No momento que você está lendo a palavra, vem uma luz, vem uma coisa clara, aquilo, você tem que anotar. Eu às vezes anoto, porque depois aquilo vai embora. Aquela claridade. Às vezes me vem um negócio assim, se eu estou longe de uma caneta, do papel, eu fico desesperado, porque eu quero anotar antes que aquilo vá embora. Aquela inspiração de Deus. Às vezes é uma coisa do nada, eu vejo uma cena, Deus fala algo comigo, eu falo, nossa, que coisa tremenda. Aí eu preciso anotar, senão aquilo vai embora. Aquela claridade que vem de vez em quando, né? Porque a gente tem luz e sombra juntos. Não é o tempo todo que você enxerga tudo. Por isso nós temos que ter a palavra de Deus, porque quando o farol está meio apagado, você tem a palavra escrita para te ajudar. Mas essa palavra tem que ter vida. Antes de entrar na nossa identidade, para finalizar, eu achei interessante, eu esqueci de mandar para ela ali, para a Tati, a figura. Vou tentar pedir para a Nicinha mandar a foto para ela projetar. Essa aqui, ó, manda para a Tati, para mim, para o WhatsApp dela. Aí você tenta projetar aí, tá bom, Tati? Nós, quando estamos tendo comunhão com Deus, né? E isso eu vi assim, pessoas que descrevem a forma como eles desenvolvem relacionamento com Deus. Eu estava lendo um livro e ele mostrou essa figura. E eu comecei a me identificar, eu falei, nossa, eu já passei por essa situação várias vezes, exatamente assim. E eu nunca tinha anotado dessa maneira, né? Nunca tinha percebido dessa maneira. Conseguiu mandar? Chegou? É que eles estão longe, né? Até chegar já viu, né? Mas encaminhou para ela? Chegou? Agora vai estar indo para o notebook, né? É legal que é uma figurinha bem simples, mas é interessante que você vai ver na tua comunhão com Deus que você já passou por situações bem parecidas assim, essa mesma sequência. Vamos ver se consegue. Eu estava falando sobre identidade, né? Se nós somos mais do que pecadores, mais do que gerentes, mais do que consumidores e mais do que servos, Deus tem uma identidade para nós, não é? Ele sabe exatamente quem você é nele. Quem você é, quem eu sou. E mesmo quando você chega ali em Apocalipse,
que tem aquela comunhão comunitária tremenda. Ainda assim, tem a comunhão individual. Eu estava lendo, né, sobre pessoas descrevendo como elas têm comunhão com Deus. Então, por exemplo, no silêncio, né, você fica em silêncio diante de Deus e você vai se enchendo do amor dele, da presença dele, até que de repente você exclama: ah, como Deus, sabe aquela coisa de contemplar Deus e você fica, como ele é bom, né? Aquela admiração por ele, porque você vê a bondade dele, a misericórdia dele, a fartura dele, como ele é infinito e tal, e dessa admiração, desse você vem para a descoberta, aquele momento de luz, aquele momento que vem aquele insight, aquela presença que traz revelação da palavra, essa descoberta, né? Tipo assim, eureka, né? Puxa, Deus falou comigo, eu descobri Deus, algo novo nele, e essa descoberta te leva ao que você começa a ter alegria, a gargalhar, né? A Vitória estava rindo na presença de Deus, né? Essa alegria de estar em Deus, né? Então eu achei tão legal assim, o de admiração, o né? Descobrir algo novo, e aí você cai na alegria, porque você fala, puxa, Deus falou comigo. Meu irmão, quando Deus fala com a gente, aquilo traz uma alegria, traz uma coisa tão boa dentro da gente. Você fala, nossa, que privilégio Deus falar comigo e eu entender que é Ele falando comigo. Às vezes eu me pego rindo sozinho. Tem que tomar cuidado, né? Porque você está na rua rindo sozinho, às vezes o cara vai achar que você está meio doido, né? Mas aquela alegria que brota lá dentro, que vem de um processo de admiração e de descoberta de Deus. Quando você fica na presença dEle, quando você gasta tempo ali com Ele em silêncio, contemplando quem Ele é. Você pode fazer isso num lugar muito bonito, na natureza ajuda muito, mas não precisa estar na natureza. Você não precisa estar numa área bonita externamente. O que precisa estar é você em conexão com Deus. Ter aquele momento de parar, de silêncio e de solitude, né? Que é aquela solidão planejada. É a solidão que eles chamam de solitude. Você com Deus. Porque a nossa comunhão comunitária ela é muito importante. Mas ela não nos sustenta o dia todo, a semana toda. Quem já percebeu isso? Meu irmão, se você não tem comunhão com Deus, essa comunhão domingueira, ela não resolve. E também não adianta ter igreja que tem culto na terça, culto na quinta, culto no sábado, porque as pessoas não aguentam ficar sem culto. Por quê? Porque elas não têm esse tipo de relacionamento com Deus. E isso me deixa aborrecido. Por quê? Porque, meus irmãos, as pessoas precisam descobrir esse relacionamento com Deus. Porque aí elas não vão precisar toda hora estar na reunião coletiva. Claro que isso é bom, é importante. Mas só essa comunhão coletiva não te alimenta. Não te sustenta o tempo todo. Ela te ajuda muito, porque você reparte, você abençoa e é abençoado, a gente compartilha os nossos problemas, é gostoso, renova a nossa fé, renova a nossa alegria, mas não adianta ter reuniões coletivas o tempo todo, se você não tem o teu tempo de silêncio com Deus, de buscar Deus, ou de falar com Deus, de chorar diante de Deus, para ter esses momentos de admiração, de descoberta e de alegria nele. Eu me identifiquei com essa figurinha e falei, que coisa tão simples. E quantas vezes eu passei por essa sequência, fiquei em silêncio na presença de Deus ali, só contemplando e esperando nele. De repente, aquela admiração enche o meu coração, admiração por ele. Aí de repente vem uma luz clara, numa palavra, uma ênfase que ele dá para a minha vida. Eu, puxa vida, e aí eu começo a gargalhar e rir e me alegrar em Deus. Que sequência abençoada e simples, disponível para nós, meus irmãos. A qualquer momento, a qualquer lugar.
Você pode estar viajando, no quarto de hotel, ter esse tempo. Você pode estar na sua casa, antes de dormir, a hora que você acordou, em qualquer momento que você tenha um tempo para ficar na presença de Deus. Eu queria ler um texto em Apocalipse, que eu não abri uma Bíblia ainda hoje, né? Aí vão falar que eu não li a Bíblia, nenhuma vez. Apocalipse 2. Apocalipse é um lugar que fala de multidões, né? Mostra multidões adorando a Deus e multidões também rebeldes contra Deus. Está meio estranho aqui, dando uma microfonia. Mostra multidões adorando o Cordeiro, multidões celebrando a vitória do Cordeiro, multidões na presença de Deus. Então isso fala de adoração coletiva. Aí você pode perguntar, pastor, mas na eternidade eu vou reconhecer as pessoas que viveram aqui, que eu conheci na terra? Alguém já te perguntou isso? Vai reconhecer, claro. Por quê? Porque cada um de nós tem uma identidade, é um indivíduo. Nós vamos estar celebrando a Deus coletivamente, mas nós não vamos perder a nossa identidade. Só que é uma identidade, meus irmãos, só de luz, sem a sombra. Você vai realmente saber quem você é em Deus. Tudo que Deus tem para você vai ser revelado, você vai saber exatamente quem você é. Quais são as suas características? Para que você serve? O que você vai fazer em toda a eternidade? Para que Deus te criou? Meu irmão, Deus não nos criou para cá, para esse lugar, para essa terra. Deus nos criou para a eternidade. Nós temos um monte de coisa para desenvolver por toda a eternidade. É uma eternidade extremamente produtiva, mas sem cansar, sem suar, sem esforço humano. Uma eternidade produtiva em Deus, criativa em Deus. Como eu gosto de falar isso, né? Que Deus é criativo. Criatividade de Deus. E aí Apocalipse fala assim no versículo 17. São as cartas das 7 igrejas, Apocalipse 2, 17. São as cartas às 7 igrejas, né? Mas essa é o final de uma das cartas. Fala assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um novo nome, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Meu irmão, nome está ligado à identidade. E tem um nome sobre você. Além da palavra de afirmação que nós temos, tem um nome sobre cada um de nós. Esse nome revela quem realmente nós somos em Deus. Na antiguidade, né, no Antigo Testamento principalmente, os nomes estavam relacionados, eles tentavam dar o nome de acordo com características da criança, né? Ou de situações que aconteciam envolvendo aquele nascimento. Então o nome estava ligado a características da pessoa. Na nossa sociedade isso se perdeu. Ninguém mais dá nome pensando em características do filho ou da filha. Mas Deus nos deu um nome que diz respeito a quem nós somos, que vai deixar claro a nossa identidade, vai deixar claro o nosso destino eterno, vai deixar claro quem nós somos. Hoje nós vemos em parte isso. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente se conhece, mas a gente ainda não tem toda a clareza disso. Mas na eternidade, isso vai ser revelado, será uma pedra, e diz assim: apenas quem recebe vai saber, os outros não vão saber o teu nome, você vai saber o teu nome e Deus vai saber o teu nome. Nesse caso, apenas quem vai ser conhecido apenas por aquele que o recebe.
Olha que coisa interessante. Que coisa curiosa. Então, meu irmão, você não vai perder a sua identidade. Nós não vamos nos tornar fachos de luz, um chafariz de luz na eternidade. Quem que é o Mário? É aquele facho de luz ali, ó. Meu irmão, nós somos pessoas. Uma estrelinha no céu. Nossa, não tem uma coisa mais boba de falar para uma criança: seu pai virou uma estrelinha no céu. Coisa boba. Uma estrela é né? Não tem vida. Nós vamos continuar sendo pessoas individuais, que vamos ter relacionamento comunitário com Deus, coletivo com Deus, celebrar Deus no meio do povo, no meio da multidão, mas vamos manter a nossa identidade, individualidade. O amor de Deus vai estar sobre a nossa vida, quem nós somos, as nossas qualidades, as nossas características. Então, entenda, meu irmão, é bom nós estarmos juntos, né? Nós agora nesse processo acabamos tendo só reunião aos domingos. É bom a gente ter comunhão. Isso tudo faz parte. Mas você precisa ter a tua comunhão. Desenvolver o teu relacionamento. Descobrir um pouco das características desse nome que está escrito nessa pedra. Aqui. Dá para conseguir vislumbrar algumas características desse nome que está escrito nessa pedra branca. Aqui. Você não vai descobrir tudo, porque nós não temos ainda a plenitude, né, do Espírito. Mas já dá para conhecer algumas qualidades, algumas características. Meu irmão, e se você tem um nome seu, só seu, o que te falta? Uma identidade só sua. Você tem valor porque você tem um nome específico que Deus deu para cada pessoa, não é um número. Você percebe isso? No meio dessa multidão, Deus está preocupado com o nome de cada um. Deus não está preocupado com o número. As pessoas não são números. As pessoas têm um nome inscrito numa pedra branca. Isso fala do valor de cada vida, do valor do indivíduo, aquela pessoa mais humilde, aquela pessoa que ninguém deu valor, sabe? Pensa numa pessoa humilde que você conhece. Imagina, uma pessoa que não teve como se expressar nesse mundo, uma pessoa que só levou bordoada nesse mundo, uma pessoa que não teve como nada, não recebeu nada, só dificuldade. Conhece gente assim? Que parece que nasceu para sofrer. Essa pessoa tem um nome escrito numa pedra branca. E ela tem valor pelo que ela é em Deus, não pelo que ela fez na sua vida, mas pelo que ela é. Pelo que ela é. Sabe, irmãos, por isso que nós temos que olhar as pessoas com amor de Deus. Por isso que cada vida que morreu nessa pandemia, a gente tem que ter empatia sim. Porque cada uma tem um nome escrito numa pedra branca. Não sei se todas vão ser salvas. Eu não sei. Mas que todas elas têm um nome escrito na pedra branca, tem. Não sei se todas vão chegar a receber. Mas Deus gostaria que todas elas conhecessem o seu nome. Talvez aqueles que não vão para a presença de Deus não vão chegar a conhecer o seu nome. Isso é muito triste. Vão morrer sem saber a sua identidade. Isso é inferno, meus irmãos.
Isso é tormento eterno. É não saber qual é a sua identidade. É não saber quem você é. É não saber para que você serve. Isso é tormento. Amém? Para Deus, cada pessoa que nasceu tem valor. A pessoa pode ter vivido pouquíssimos segundos. Ela tem um nome. Pode ter vivido a vida mais longa na face da terra. Ela tem um nome. Pode ter sido a pessoa mais importante na face da terra. Ela tem um nome. Pode ter sido a pessoa menos importante, ou que ninguém viu a sua importância na face da terra. Porque não tem pessoa menos ou mais importante, né? Mas eu falo no sentido humano, né? A pessoa que mais, os grandes dessa terra, tem um nome escrito. Aquelas pessoas insignificantes, que ninguém dá valor, tem um nome escrito. E é isso que mostra o amor que Deus tem por nós. Amém? Então assim, guarda isso com você. Quando o diabo tentar te trazer tristeza, né? Roubar a tua alegria, lembra disso. Lembra do nome que você tem. Lembra da tua identidade em Deus. Lembra de quem você é. E quando você olhar para as pessoas, lembra que elas têm um nome diante de Deus. Né? Antigamente as pessoas falavam tanto, fulano tem um nome a zelar. Não era isso? Não, fulano tem um nome a zelar. As pessoas valorizavam o nome da família, o nome, né? Honravam, né? Não queriam fazer coisa errada porque tinha um nome a zelar. Deus tem um nome. Nosso nome tem honra diante dele. Nosso nome tem dignidade diante dele. Nosso nome merece o respeito de Deus. Sabe lá o que é isso, irmãos? Gente como nós, como eu, merecer respeito de Deus. Merecer respeito de Deus, meus irmãos. Ser respeitado por Deus. O que eu posso fazer para retribuir um Deus desse? Você está entendendo que vai muito além de rituais? O que eu posso fazer para retribuir um Deus desse? Que me pega do nada, do pó, e me dá dignidade, me respeita, me dá valor, me valoriza pelo que eu sou. Não está preocupado pelos meus feitos, pela minha produtividade. Não está preocupado com as minhas falhas, porque Ele me perdoa. Isso é amor, meus irmãos. Vai muito além de religião. O nosso problema não é com religião. Nosso problema é conhecer o nosso nome que está escrito nessa pedra branca. É entender o que isso significa, como isso te dá valor, como isso me dá valor. Amém, meus irmãos? Guarda isso com você, guarda essa pedra, né? Saiba que você tem um nome e Deus zela pelo teu nome. Ele vai dar uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Um segredo entre você e Deus. Meu irmão, quem compartilha segredo é amigo íntimo. Quem compartilha segredo é amigo íntimo. Deus vai ter um segredo particular com cada um de nós. Eu não sei por que vai ser segredo. Eu não sei. Mas isso fala de comunhão íntima que é só comigo, que é só com você. Deus é capaz de ter uma comunhão específica com cada um de nós. Diferente. Específica com cada um de nós.
com cada um de nós. Amém? Que coisa tremenda, que coisa tremenda, quando vem a luz do Senhor, né, sobre alguma coisa, uma coisa que está ali, né? Quantas vezes a gente já leu esse texto? Eu já tinha lido isso aí tantas vezes, mas assim, quando Deus traz um lampejo, né, a gente começa a entrar naquilo e você vai vendo como aquilo é grandioso, como aquilo tem significado em Deus, como aquilo não está ali por acaso, como aquilo não está ali como uma figura poética, como aquilo tem uma importância individual para cada um. Ninguém vai ter nome repetido. Amém? Cada um vai ter o seu nome, que define quem você é. Vamos ficar de pé. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus. Vamos ter empatia pelas pessoas, amém? Vamos ter amor pelas pessoas, misericórdia. O pastor Gil falou de misericórdia há 2 semanas atrás, né? Misericórdia, meus irmãos. Isso fala de se importar, de ver, assim, ver que aquela pessoa tem uma identidade em Deus, que está encoberta pela sombra. Se você não cavucar ali, não limpar ao lado, você não enxerga Deus. É duro enxergar Deus, enxergar Jesus, quando a pessoa está cheia de lama. Por isso que precisa sair o pecado, né? Precisa lavar o pecado. Porque é duro enxergar, né? Debaixo do pecado, debaixo da sujeira, é duro você enxergar o que está ali. Mas quando a pessoa você vai limpando, você vai cavucando, isso fala de ter misericórdia. Fala de se compadecer, de ter compaixão, de se colocar no lugar do outro. A gente não consegue fazer isso se a gente não se coloca no lugar do outro. E são tempos difíceis, porque a gente ainda está tendo que ficar meio distante das pessoas, né? É mais difícil ainda. É um desafio a mais, né? Mas nós temos que vencer esse desafio. As pessoas precisam receber o amor de Deus da nossa parte, de alguma maneira. Você precisa fazer com que ela se comunique com o coração de Deus. Amém? Vamos orar? Coloca agora diante do Senhor a sua vida. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa revelação de que nós temos uma identidade imaculada em Ti. Uma identidade que o diabo não pôde tocar. Uma identidade que o diabo não pôde deformar. Está guardado as 7 chaves. Ninguém mais sabe desse nome. Nem os anjos sabem. Ninguém, só o Senhor. E a pessoa que vai receber esse nome. O diabo nem passa perto, ele nem imagina sobre esse nome. Ele não tem acesso a esse lugar. Nem os anjos fiéis ao Senhor têm acesso. Só o Senhor sabe. Pai, isso fala de uma comunhão pessoal, íntima com cada um de nós que o Senhor tem, que o Senhor deseja ter. O Senhor quer tirar as sombras ao nosso redor e trazer luz sobre as nossas vidas. E nos ajude a levar luz para aqueles que ainda não têm essa luz, Pai. A Tua luz, a luz da Tua palavra, nos ajuda, Senhor. Que nós nunca nos deixemos confundir nesses tempos pelas palavras malditas do maligno, que tentam nos deformar, que tentam nos traumatizar, que tentam nos adoecer. Senhor, nós não aceitamos essas palavras, porque nós temos uma palavra que nos afirma, nós temos um nome que nos identifica, nós temos um nome que nos liga diretamente ao Teu coração.
Oh Senhor, essa palavra, esse nome, nos conecta diretamente ao teu coração. Por isso que quando nós elevamos os nossos pensamentos, o Senhor já sabe quem é. Quando nós pensamos em orar, o Senhor já sabe quem está falando. Porque nós temos um nome inconfundível. O Senhor não confunde a nossa voz. O Senhor não confunde o nosso pensamento com de mais ninguém. Que privilégio, que privilégio, que privilégio, Senhor. Nós te agradecemos por tão grande amor. Por tão grande amor que o Senhor tem dado a nós, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém. Amém. Oh, Jesus. Sabe, irmãos, a nossa voz não é confundida. O nosso pensamento não é confundido. Quando você falou, Deus já sabe que é você. Ele já sabe que é você. No meio da madrugada, você falou, Ele já sabe que é você. Se você está chorando por alguma coisa, Ele já sabe que é você. Ele conhece a tua voz, Ele conhece o teu choro, Ele conhece o teu silêncio, Ele sabe os teus pensamentos, Ele sabe quando é você. Ele não se confunde, porque você tem um nome inconfundível, que só Ele conhece. Amém? Deus te abençoe. Amém? Tenha uma semana abençoada, cheia da presença de Deus. E medite nessa palavra, por favor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Aleluia.